E aí, tudo bem? Lincoln, perdoar é conviver? Então, eu gravei um último vídeo para você e eu disse que existe dois tipos de perdão. Perdão legal, que é quando você perdoa alguém por algo que ela te fez, você libera essa pessoa da dívida, mas existe também aquilo que a gente chama de perdão emocional, que tem a ver com o sarar a ferida e que muitas vezes leva um tempo, exige um processo e dependendo da profundidade da ferida, esse tempo então ele é variável de pessoa para pessoa, exigindo que você tenha a gentileza, com que você aceite o processo, com que você viva sem pular fases. Por quê? Porque com o tempo, a sua decisão de perdoar vai fazer com que as suas sensações acompanhem essa escolha. Entende isso? Só que como fazer se eu me relaciono com essa pessoa que me feriu e conviver com ela me gera novas feridas, Lincoln? Eu tenho realmente que conviver com essa pessoa? Então, um ponto que é muito importante que você entenda, e talvez você já tenha se sentido assim, talvez você não conviva diretamente, mas você encontre com essas pessoas em algum momento, e às vezes a só convivência, às vezes a lembrança por si só, ou passar por lugares que você passou com ela, visitar determinadas situações, já te gera dor. Entende? Quem viveu, por exemplo, um abuso sexual ou um abuso físico, quem viveu uma traição muito significativa, tudo isso faz com que o seu sistema ele entre numa espécie de estado de alerta e ele fique mais sensível do que o normal. E aí um ponto que você precisa entender é que todas as vezes que a gente tem uma experiência dolorosa, o seu sistema ele tira uma espécie de foto daquele ambiente. E essa foto, ela registra tudo aquilo que diga respeito a ele, como sendo pontos de alerta, como sendo para o seu sistema assim, cuidado, porque isso aqui te feriu. Eu tive uma aula de neurociência na minha formação em coaching, com um professor chamado Stefano Portigliatti, da Florida Christian University. E ele trouxe uma metáfora que me ajudou muito a entender isso. E ele trouxe uma metáfora do reino animal. E ele fala, por exemplo, de uma zebra, um filhote de zebra, que pela primeira vez está perto de um lago e vai beber água. E quando ela chega lá, ela vê duas bolinhas assim se aproximando, sabe? É um final de tarde, ela está ali bebendo água, tem outras zebras do lado, e ela vê duas bolinhas se aproximando e de repente uma boca enorme de um crocodilo vindo sobre ela. E aí, num susto, ela consegue saltar, pular para trás e ela escapa daquilo. Só que o sistema emocional dessa zebra, ela tirou uma espécie de foto do ambiente. Qual que é a foto do ambiente? De tardezinha, num lago, duas bolinhas se aproximando, isso tudo é perigo. Entende? Então, nós temos um sistema emocional que registra essas sensações e faz, por exemplo, com que a gente entenda, é perigo isso. A gente faz uma leitura e uma interpretação daquela cena. Então, naquela cena, existe aquela figura de autoridade, né? Então, se foi o seu pai que te feriu, essa figura ela é representativa de dor. E às vezes eu passo a visualizar, inclusive, não só o meu pai, né, que me feriu, mas pessoas com tipo físico parecido, com temperamento parecido, com circunstâncias parecidas, o lar, o ambiente, tudo isso vira uma espécie de foto que faz com que todas as vezes com que eu me aproxime de circunstâncias semelhantes, me dá ansiedade, me dá taquicardia, me dá medo, às vezes me paralisa. Por quê, Lincoln? Porque isso tudo me remete ao trauma, à situação que eu vivi, que lá no curso eles chamavam de fraturas emocionais. Então isso é importante você entender por quê. Porque para que você vivencie o processo de perdão emocional, você precisa estar num ambiente onde essa fotografia ela não é disparada. Entende isso? Você precisa estar num ambiente onde você tenha a paz necessária para você reviver aquele momento
chorando as suas dores, falando sobre aquilo. Lembra da historinha que eu comentei no último vídeo? Da criança que ficava lá revisitando o trauma, contando e verbalizando, mas contando de uma forma diferente para ressignificar e dar uma nova interpretação, que é o processo de aceitação, entende? Só que para isso acontecer, eu preciso estar num ambiente onde eu não seja ferido constantemente. Então, às vezes, aquelas lembranças, aquelas situações todas acontecendo, elas continuam machucando de novo. Faz sentido isso? Então, tenho que conviver, Lincoln. Dependendo da profundidade da ferida, talvez seja interessante você não conviver. Existem feridas que você, na realidade, só com uma conversa você vai resolver, mas outras não. Outras você realmente vai precisar de um espaçamento. Seja porque a ferida foi muito significativa, seja porque o outro não tem maturidade suficiente para lidar. E aí o que ele faz? Ele fica te ferindo de novo. Então, nesses momentos, existe uma dica, né? Qual que é a dica? A dica é a dica da espacialidade. Ou seja, eu preciso me afastar daquele lugar que me gera dor para que eu tenha o tempo necessário, um ambiente seguro para que eu possa resolver essas dores e talvez voltar a conviver mais adiante. Lincoln, mas eu não tenho condições de sair desse lugar. Às vezes esse lugar é o lugar do meu pai, né? Às vezes eu vivo com essas pessoas, eu vivo com a minha mãe que me agride, eu vivo com meu irmão, e eu não consigo sair disso agora. Então, primeiro, você precisa visualizar que para que alguma coisa aconteça, primeiro você precisa querer sair, entende? Você precisa aceitar essa ideia. Por quê? Porque primeiro a gente quer e depois a provisão vem. Esse é um primeiro ponto. Agora, se eu realmente não tenho condições, enquanto essa condição, a provisão, ela não vem, então eu preciso, na realidade, utilizar daquilo que a gente chama de temporalidade, que é basicamente você limitar o tempo de relacionamento. Então, às vezes, eu posso escolher evitar isso. Para quê? Para me preservar e me dar esse tempo necessário que mais adiante vai me proporcionar viver bem com essa pessoa. Entende isso? Então isso é necessário, você precisa respeitar o seu tempo. E eu sei que às vezes para você que tem alguma crença religiosa, pode inclusive te trazer um peso. Por quê? Porque você fica ouvindo as pessoas dizer assim, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Querido, mas olha só, o ter que perdoar é algo que você vai dar para o outro, mas isso não pode desrespeitar você. Precisa primeiro ter um autocuidado, precisa tratar você até que você consiga liberar o perdão. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de perdoar é que elas querem fazer isso desrespeitando a dor delas. A dor bloqueia o perdão. Então, qual que é a ordem das coisas? Primeiro trata a dor. Depois que você liberá-la, você vai ter mais liberalidade para perdoar. Faz sentido isso para você? Então, assim, pare de se cobrar determinadas coisas, de conviver, de estar perto e tal, e aceite o processo. Quanto mais cedo você aceitar e mais cedo você resolver, mais cedo você vai conseguir liberar essa pessoa e seguir adiante. Entendeu isso? E é natural, não se sinta culpado. Tem pessoas que, principalmente quem tem dependência emocional mais forte, quando coloca um limite para o outro, se sente culpado. Aí vem alguém da família e fala que está sendo ingrato, que não está observando e tal. Pare de pensar naquilo que os outros estão dizendo e comece a focar no seu tratamento. Depois você vai ter mais sobriedade, saúde emocional para entregar algo novo. Faz sentido isso? Isso é inteligência emocional. Tudo bem? Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez, se tiver aí pelo Instagram, comenta aí embaixo. Eu vou gostar de ver as suas percepções a respeito, tá bom? Eu sou o Lincoln, eu sou o seu coach. E eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, um abraço de 40 segundos e até lá.